Glória a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer esta preciosa oportunidade que ora nosso pastor nos concede para trazer uma meditação para a sua vida, para o seu coração. Minha oração é para que eu não venha falar nada de mim mesmo ou da minha própria vontade, carne ou experiência, mas que eu tão somente seja o canal de Deus para uma mensagem que vai direto para o seu coração. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 15, a partir do versículo 8. Nós vamos ler do verso 8 ao verso 10. Basta que me toque, Senhor, pra minha alma cansada vencer. Se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toques, Senhor. Tocou-me, Jesus tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Você pode louvar a Deus essa noite? O pastor de manhã falou que nós não fomos chamados para comparecer ao culto, nós somos chamados para participar do culto. Quando você vem para este lugar, você deve ser um adorador. Não somos espectadores de culto, nós somos adoradores, porque Deus está aqui neste lugar. Conhece a tua história porque foi Ele que te trouxe aqui, e tem algo para falar na sua vida e no seu coração. Lucas capítulo 15, verso 8 a 10 diz assim a palavra do Senhor. Ou qual a mulher que tendo 10 moedas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com persistência até achá-la? E quando a encontra, chama as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, achei a moeda perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém. Meus queridos irmãos, esse texto precioso de Lucas 15, Jesus nos conta 3 histórias. E essas histórias têm um objetivo em comum: reforçar a alegria de Deus e a ação de Deus em busca do perdido. Na primeira história, Jesus fala de uma ovelha perdida. Na segunda história, Jesus fala de uma dracma. Nesta versão está moeda, mas é uma dracma perdida. E na terceira história, Jesus fala de um filho que abandonou o pai, um filho perdido. Na primeira história, Deus é personificado, tipificado pela figura do pastor que deixa as 99 no deserto e vai buscar a ovelha perdida. No caso da dracma perdida, Deus é representado pela mulher que busca a dracma dentro de casa. E na terceira história, Deus é tipificado pelo pai que recebe o filho arrependido. Na primeira história, era uma ovelha em 100. Na segunda história, era uma dracma em 10. E na terceira história, era um filho em 2. 1 em 100, 1%. 1 em 10, 10%. 1 em 2, 50%. Mas para alcançar a mim e a você, Deus deu 100%. Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Na primeira história, a ovelha sabia que estava perdida.
mas não sabia como voltar. Na segunda história, a dracma estava perdida, mas não tinha conhecimento. Ela estava perdida dentro de casa. E na terceira história, o filho sabia que estava perdido e sabia como voltar. Jesus, meus queridos irmãos, era especialista em contar histórias do dia a dia, histórias comuns, e através destas histórias nos ensinar verdades espirituais profundas. Jesus conta a história de um pastor, de uma mulher que cuida de casa, de um pai que recebe um filho. E através disso, ele nos ensina verdades espirituais profundas. Seguindo nesta linha, eu quero propor aos irmãos aprender com esta história que Jesus contou sobre como nós devemos cuidar da nossa casa espiritual, da nossa vida, do nosso coração e da nossa mente. Olhando para o exemplo desta mulher que perde algo, e quando ela perde algo dentro de casa, ela para organizar, ela para limpar, ela para executar algumas ações na sua própria casa. O texto diz que ela vai acender uma candeia, varrer a casa e buscar com persistência até achar aquilo que havia se perdido. Meus queridos irmãos, olhando para este exemplo desta mulher que cuida da sua casa, existem coisas na nossa vida que nós devemos aprender a jogar fora. Outras nós devemos aprender a limpar. E um terceiro grupo, nós devemos aprender a guardar. Existem coisas que nós precisamos jogar fora da nossa vida, da nossa mente e do nosso coração. Entre elas estão as mágoas, os ressentimentos e a raiz de amargura. Isso são coisas que nós devemos tirar da nossa vida, que nós devemos limpar. As mágoas são as dores, são aquilo que nos traz sofrimento. Muitas vezes são humilhações ou são palavras, no sentido exato da palavra, palavras malditas ou palavras que trouxeram tristeza, dor e machucou. E talvez você esteja aqui nessa noite magoado, entristecido com alguém, talvez até alguém que esteja aqui, ou alguém que está no seu trabalho, ou na sua escola, ou na sua rua, ou na sua família, alguém que te magoou profundamente, e você está sofrendo com isto. E você precisa que nos ressentimos, nós vamos sentir a dor, a tristeza, de como se estivéssemos sendo humilhados naquele momento. E existe uma característica importante que você deve saber sobre a nossa memória. A nossa memória, muitas das vezes, ela tem a capacidade de distorcer os fatos, de distorcer os acontecimentos. É bem possível que você possa se lembrar de uma casa que você morou há muito tempo atrás, e quando você lembra com aquela mente da infância, você lembra de um quintal grande, de um lugar espaçoso, e por vezes você vai visitar esta mesma casa agora, e você vai se assustar de como era pequeno, de como era reduzido o tamanho, mas na nossa mente era muito grande, porque a nossa memória, ela tem essa capacidade de distorcer, e muitas vezes ela vai aumentar algo. Então, quando você tem um ressentimento por uma mágoa que realmente aconteceu, a nossa memória às vezes aumenta, e aquilo que era de um jeito, quando você lembra de novo e sente a dor de novo, isto vai aumentando, aumentando, até se tornar uma terrível situação que você precisa resolver na sua vida. E se você não cuidar disso, isso vai virar uma raiz de amargura, uma fonte de tristeza e de sofrimento, e que pode até levar a uma situação pior, uma situação de depressão, porque você não tratou algo que deveria ter tratado agora. Como é que a gente deve fazer? Pastor, como é que eu faço para jogar estas coisas fora? Você deve usar um remédio. Este remédio é muito importante você saber usar. Ele se chama perdão.
O perdão é o remédio para as suas memórias amargas. O perdão é o remédio para a sua mágoa. O perdão é o remédio para o seu ressentimento. Mas às vezes as pessoas têm dificuldade de perdoar porque elas dizem assim: mas pastor, não vou perdoar, porque a pessoa não se arrependeu, ela não falou comigo, ela não me procurou, eu não vou perdoar. Porque a gente trata o perdão como algo que a gente dá para alguém, mas o perdão não é algo que você oferece a alguém. O perdão é um remédio que você toma para que você tenha vida e vida com abundância. Jesus ensinou isso na oração, e diz assim: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, as pessoas que nos fizeram mal. Perdoar, meus queridos irmãos, não é fácil. Perdoar é um grande desafio, mas é um processo. E nessa noite, você precisa galgar o primeiro degrau para você perdoar alguém. Você precisa perdoar. E você começa perdoando da maneira mais difícil. E sabe qual é a maneira mais difícil? É orar por essa pessoa. E como é difícil orar por alguém que te fez mal, que te machucou. Porque a nossa vontade de orar é falar assim: Jesus, pega ele. Mas Jesus, amassa ele, Jesus, Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz: abençoai aos que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí você tem que começar, é duro. Aí você fala assim: Jesus, abençoa ele, Jesus. Abençoa ele. E conforme você vai orando, o Espírito Santo vai tratando o seu coração. E o bálsamo vai descendo no seu coração. E você vai tratando esta mágoa. E você vai tratando o ressentimento. E você vai tratando essa raiz de amargura. E Jesus vai te curando. E você vai aprendendo a amar esta pessoa. Amar do ponto de vista bíblico. Porque amar da Bíblia não é gostar. Gostar é uma coisa e amar é outra. A Bíblia fala que nós devemos amar. E amar é decisão, amar não é sentimento. Devemos jogar fora a mágoa, ressentimento e a raiz de amargura. Mas existem outras coisas que nós devemos jogar fora também. É a contenda. Contenda é briga. E meus queridos irmãos, nós não fomos chamados para a briga. Nós somos filhos da paz. Nós somos bem-aventurados, nós somos pacificadores, nós somos moderadores, e sobre nós há um Espírito, e esse Espírito é o Espírito da mansidão. E tem muita gente querendo arrumar briga por aí. Tem muita gente dizendo assim: olha, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas 10 para não sair. Não, você não precisa ser assim. Você é de Jesus, e Jesus é diferente, e nós temos que viver da mesma forma que Jesus viveu. Não somos de briga, não somos da contenda, não. Nós somos da paz. Nós somos daqueles que foram chamados por Jesus. Ah, pastor, mas está me fazendo mal. Fique tranquilo. Não se defenda. Pastor, como é que é isso? Não se defenda. Porque se você se defender, Deus vai deixar você. Quer se defender? Pode se defender. Mas se você não se defender, quem te defende é o Deus que está no céu. Quem te defende é Ele. Ele toma causa. E quando Ele toma causa, Ele é perfeito, Ele é justo, Ele é correto. E Ele vai entrar com providência. Não se defenda. Nada de contenda. Nada de ira. Que é coisa que a gente tem que jogar fora. E o que é a ira? Raiva não resolvida. A Bíblia diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. Ou seja, resolva o problema, resolva a questão, mas não deixe a raiva tomar conta. Esse é o tipo de coisa que a gente deve jogar fora. Coisas que precisamos jogar fora para limpar a nossa vida espiritual. A segunda etapa, meus queridos irmãos, é que por vezes, como esta mulher começou a varrer a casa, ela começou a limpar a sua casa. E nós precisamos limpar a nossa vida das coisas ruins que nós podemos ter feito contra Deus ou contra alguém. Nós devemos limpar a nossa vida do pecado, tirar o pecado fora. Em Marcos capítulo 7, no verso de número 20 a 23, Jesus nos dá uma lista de pecados que a gente deve varrer para fora da nossa casa. Olha essa lista. Jesus dizia: o que sai do homem é o que o contamina.
Pois do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as prostituições, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, os desejos incontroláveis, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Esta é uma lista que a gente tem que manter longe da nossa vida, do nosso coração. Manter longe toda mentira, manter longe todo insulto, manter longe toda maledicência. Quer ficar falando mal dos outros? Não fique falando mal de ninguém. Se você não tem nada de bom para falar para essa pessoa, não fala nada, mas se mantenha livre deste pecado tão terrível que é a maledicência. Tinha uma irmãzinha na igreja e ela não falava mal de ninguém. E todo mundo ficava provocando ela, não falava mal de ninguém. Até que alguém perguntou para ela assim: e o diabo? E ela olhou e falou assim: ele é muito persistente. Nem do diabo a irmã falou mal. Às vezes, irmãos, a gente tem que aprender a se calar. Se eu não tenho nada de bom para falar, então eu não vou falar nada. Eu tenho a minha vida tem que ser uma fonte doce. A minha vida não pode ser fonte de água amargosa, de água ruim. Não, nós temos que ter boa palavra. E se a gente não pode falar nada de bom, vamos ficar calados até que do Senhor venha aquilo que nós devemos falar. O que você deve fazer? A palavra de Deus é muito simples e muito clara. Ela vai dizer o seguinte: se pecardes, tendes um advogado para com o Pai, Jesus Cristo. Ele é fiel e justo para vos perdoar de todos os pecados e vos purificar de toda injustiça. Nós temos um advogado para com o Pai, e você deve entender e subir a escada. E qual é o primeiro degrau? Reconhecer que você pecou. Primeira coisa é você reconhecer. Tem gente, irmão, que não reconhece. A pessoa fala assim: olha, eu falei mal de você, mas você também não ajuda. A pessoa quer justificar aquela atitude. O filho pródigo, ele só saiu da onde ele estava quando ele reconheceu. Ele diz assim: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Quando ele reconheceu, o processo de arrependimento começou na vida dele. Tem que reconhecer, meus irmãos, e tem que chamar pecado de pecado. Não pode chamar pecado de pecadinho, mentirinha branca, invejinha branca. Tudo isso é pecado, e tudo isso nós apresentamos ao Senhor, pedimos perdão, e Ele purifica você com um sangue precioso. Ele limpa você, Ele tira todo este mal. Primeiro, reconhecer. Qual é o segundo passo? Confessar. Confessar o pecado. E às vezes a gente tem que confessar em voz alta, para você ouvir, para que você tenha vergonha e nunca mais venha fazer aquilo de novo. É assim que nós devemos tratar o pecado. O pecado quer ficar escondido, ele quer ficar no segredo, ele quer ficar na escuridão, onde ninguém está sabendo. Mas quando você confessa, você mata o poder do pecado e você glorifica o nome do Senhor. Confessa e deixa, e você alcançará misericórdia. E qual é o último passo? Abandonar. Reconhecer, confessar e abandonar. Porque tem gente, irmão, que fica indo e voltando. Senhor, me perdoa, pequei, perdão, pequei, perdão. E fica como um mar, vem e volta. Parece que vai e volta. Deus não mandou você ser assim. Deus pediu que você fosse uma pessoa constante. Larga isso que está te fazendo mal. Larga isso que o Espírito Santo está te mostrando. O Espírito Santo está mostrando para você a situação que você tem que mudar. Em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui diferente. E aquilo que você fazia antes, você vai jogar fora, porque Jesus entrou na sua vida, entrou no seu coração e vai acabar esse pecado que tem tirado você da presença do Senhor. Existem coisas que nós temos que tirar, jogar fora, limpar. E a terceira coisa, existem coisas que nós precisamos guardar. Nós temos que guardar. E quando a Bíblia fala de guardar, em primeiro lugar, a Bíblia fala que nós devemos proteger. Em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Você precisa guardar o teu coração,
proteger o seu coração. A gente está vivendo, irmãos, num tempo em que nós estamos sendo atropelados por tanta informação. É muita informação. As nossas crianças recebem informação desde cedo. O aparelho celular vai colocando informação, muita informação. E as pessoas não estão sabendo lidar com esse tanto de informação. E tem coisa, irmãos, que faz mal. Tem coisa que faz mal você ver. Tem coisa que faz mal você ouvir. E tem coisa que faz mal você saber. Não é bom você saber de certas coisas, ouvir certas coisas, coisas libidinosas, coisas que o mundo oferece. Isso você tem que tirar fora. Guarda o teu coração. Guarda a tua vida. Começa a questionar isso que está vindo. E começa a questionar essas piadinhas. Se tem alguém lá do seu trabalho que tem tranquilidade de ficar contando piada, uma piada infame para você, então começa a se questionar se você está fazendo o papel de cristão. Se você que está permitindo que isso aconteça, ou se você está colocando limite para que as pessoas saibam que você é servo do Senhor, que você é uma serva do Senhor, e sobre você há o Espírito Santo de Deus. Temos por este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Aonde você vai, você leva a chama do Espírito Santo. E é por isso que ninguém gosta de você. É porque o brilho que há em você mostra tudo que está errado no mundo. Mas este mesmo brilho que mostra as pessoas procurarem você para pedir ajuda, para pedir oração, porque o casamento está ruim, porque está precisando disso. Estão procurando por quê? Porque sobre você há o Espírito Santo de Deus. Pastor, não estou entendendo tanta luta. Eu falei assim, não, você não precisa ficar preocupado, assim como Pedro falou. Não ache estranho. É porque você é o tabernáculo de Deus. Você é o templo móvel. E aonde você vai, a presença do Senhor está sobre você. E você vai fazer a diferença. Proteger o coração. Guarda o teu coração do mal. A palavra de Deus nos fala que nós devemos guardar a fé. 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo, no final da sua trajetória, vai falar esse texto tão lindo e diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Existem situações que querem abalar a sua fé, querem estremecer a sua fé, mas você precisa guardar a sua fé. Precioso é aquele que te prometeu. Ele é fiel, Ele é justo e Ele vai fazer. Pastor, está dando tudo errado. Fique tranquilo, porque enquanto estiver tudo dando errado, quem vai receber a glória é Jesus. E vai acontecer. Mas você precisa guardar a sua fé, guardar essa promessa que você tem no seu coração. E muitas vezes se posicionar, assim como Jó se posicionou. Ele disse assim: eu receberia o bem de Deus e não o mal? Não, Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele chegou a dizer: ainda que Ele me mate, nele esperarei. O apóstolo Paulo, ele escreveu dizendo: se esperamos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Se você serve a Jesus para ser rico, se você serve a Jesus para ser próspero, para ser feliz, você é o mais miserável de todos os homens. Porque o que Deus tem para nós é muito maior, muito mais alto e muito mais precioso do que qualquer coisa que nós venhamos a receber nesta vida. Porque qualquer coisa que você receba nesta vida tem prazo de validade, mas o que tem para nós na eternidade é para sempre e sempre. Não troque o eterno pelo temporal. Não troque o minuto por aquilo que não tem tempo. A nossa salvação em Cristo Jesus é preciosa. Guarda a sua fé. Fique firme. Passe pela luta, passe pela prova. Ainda que alguém faça como fizeram com o salmista: onde está o teu Deus? Onde está a sua vitória? E você vai dizer: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não é nem de um monte de um lado, nem de um monte do outro. O socorro vem do alto, vai te surpreender. O nome de Deus vai ser glorificado. E a sua família também vai ver que o Senhor está trabalhando. E grande será a salvação que vai acontecer por meio dessa dificuldade. Coisas que precisamos guardar no nosso coração, a nossa fé. Mas a Bíblia nos fala
acerca de guardar os mandamentos. João, capítulo 14, verso 21, está escrito: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Olha que interessante, meus queridos irmãos. Dizem os especialistas que cada pessoa tem uma linguagem de amor, um jeito de dizer que ama. Um é o presente, a pessoa diz que ama dando presentes. O outro é através de palavras. O outro é através de serviço. Um é através de tempo e o outro é através de toque. A gente que gosta de abraçar, de ficar pegando em você, é a pessoa que está dizendo que está te amando, né? E às vezes a gente fica meio incomodado que a pessoa fica pegando toda vez na gente assim. Mas é que a linguagem de amor dessa pessoa é o toque. Deus tem uma linguagem de amor. E o nome da linguagem de amor de Deus é obedecer. Obedecer a Deus significa amar a Deus. Quando você obedece a Deus, quando você obedece a palavra do Senhor, quando você faz aquilo que Deus mandou você fazer, então você está declarando o seu amor para Deus. Guardar a palavra significa obedecer, porque saber e não fazer ainda não é saber. Muitas vezes nós conhecemos o texto bíblico, mas você só vai saber a profundidade quando você começar a aplicar esse texto na sua vida. E aí você vai descobrir algo interessante, que só é possível você praticar a Bíblia se você for dependente do Espírito Santo de Deus. Se você for dependente, Deus vai te dar graça. Se você for dependente, você vai conseguir vencer. Senão, você vai perder e vai ficar frustrado e precisa compreender que o único jeito de servir a Deus de verdade é você ser dependente dEle. Meus queridos irmãos, nós precisamos aprender a cuidar da nossa casa espiritual. Existem momentos que você precisa varrer, existem momentos que você tem que acender uma candeia, existem momentos como na manhã de hoje, em que nós somos convidados a avaliar a nossa vida, a analisar a nossa vida e verificar se nós estamos bem diante do Senhor. Existe uma oração que é necessário ter muita coragem para você fazer. Antes de você tomar a ceia, é você perguntar: Espírito do Senhor, há acaso algo em mim que impede, que me atrapalhe de participar da ceia? Faça essa oração e espere, e o Espírito Santo vai falar ao seu coração e vai mostrar os ajustes que você tem que fazer. E você vai ajustando e melhorando a cada dia. E como diz em Oséias, nós vamos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Cuidar da sua vida espiritual é o mais importante. Nós que somos salvos, nós temos Jesus na nossa vida e podemos contar com Ele. Mas é possível que tenha alguém que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Eu tenho no meu coração um desejo de lhe contar uma ilustração. E essa ilustração vai falar acerca da graça de Deus sobre a nossa vida, que se chama Jesus. Eu queria que você prestasse atenção, uma história, uma ilustração. E essa história dá conta de um colecionador de quadros alemão, muito rico na Alemanha, e ele tinha um filho. E na época da guerra, o filho desse alemão foi alistado. Era obrigatório que ele fosse alistado no exército, e o colecionador teve que permitir que seu filho fosse para a guerra. E no meio da guerra, este jovem estava entrincheirado com outros soldados, quando eles se viram cercados pelo inimigo. E sem uma situação, já havia acabado a munição deles, não sabia o que fazer. Ele resolve propor àqueles que estavam na trincheira com ele: olha, eu vou levantar e vou correr, vou chamar a atenção do inimigo para mim, e vocês fogem para a floresta. E assim aquele jovem o fez. Levantou, saiu correndo, ainda deu os últimos tiros
nos inimigos, e os inimigos acertaram ele, mataram ele, mas aqueles que estavam na trincheira conseguiram fugir. Eles voltaram para a Alemanha e procuraram um pintor de rua e levaram uma foto daquele soldado valoroso que sacrificou a vida por eles e pediram para que ele fizesse o retrato daquele soldado. Eles fizeram um retrato e eles foram até a casa daquele magnata colecionador. Bateram a porta e quando aquele senhor atendeu, eles disseram: olha, o senhor não nos conhece, mas nós servimos com o seu filho. E o sacrifício que ele realizou nos promoveu a vida. Nós estamos aqui, preservou a nossa vida pelo sacrifício do seu filho. Então nós queríamos entregar para o Senhor este retrato que nós fizemos do seu filho. E aquele magnata abraçou aquele retrato, abraçou aquele jovem, chorou muito. E lá na sua casa, ele pediu para tirar o quadro mais famoso e colocar aquele retrato, um retrato muito simples do seu filho. E ele chamou aquele quadro de O Filho. E todos os dias ele ficava ali diante daquele quadro, chorando com saudade do seu filho. E o jardineiro observava o comportamento daquele homem. Aquele homem morreu e todos os seus bens preciosos foram levados a leilão. E havia uma grande expectativa, porque os quadros, os melhores quadros da Alemanha estavam ali naquela coleção. E quando começou o leilão, vamos começar com O Filho, aquele retrato simples. E começou com os lances e ninguém dava um lance, porque não era muito bonito. Começou com 1000, foi descendo, descendo, descendo. E alguém disse assim: olha, a gente não está interessado nesse quadro, nós queremos os outros quadros. E o leiloeiro falou assim: não, a ordem que eu tenho é que eu tenho que apresentar primeiro esse retrato. E foi baixando, baixando, baixando. Quando chegou num valor mínimo, o jardineiro se levantou lá de trás e falou assim: esse valor eu pago. Esse valor eu pago porque eu sei o que este quadro significava para o meu patrão, e comprando este quadro eu vou honrar a memória do meu patrão. E ele foi lá, e nessa época você já pegava o quadro. O jardineiro pegou o quadro e voltou para o seu lugar. E o leiloeiro bateu e disse: leilão encerrado. Disse: mas e as outras obras? Nós viemos aqui pelas outras obras. O que vai fazer? E o leiloeiro foi muito claro: há uma cláusula no contrato, no testamento, que diz assim: quem ficar com o filho leva tudo. Se você ficar com Jesus, você vai levar tudo. Eu não sei o que te trouxe aqui. Sua história pode ser a pior história que tem, mas se você levar Jesus, Ele vai mudar a sua história, vai mudar tudo que você já viveu. Ele vai fazer algo novo e algo diferente ao seu coração. Quem leva o filho, leva tudo. Que Deus abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.